Hoje nós vamos meditar um trechinho da Mística Cidade de Deus, um capítulo que é muito bonito e nos mostra quando Jesus começou a preparar a sua pregação e também como Nossa Senhora o ajudou eficazmente no começo da sua vida pública. Vamos lá então, a caridade de Cristo. O incêndio da divina caridade que ardia no peito de nosso Redentor e Mestre encontrava-se como aprisionado e coagido até o tempo marcado e oportuno para se manifestar. Quando este chegasse, seria revelado, ou quebrando o receptáculo de sua humanidade santíssima, ou ostentando seu amor por meio da pregação e milagres visíveis aos homens. É verdade, como diz Salomão, que não se pode esconder fogo no peito sem queimar as vestes. Em todo o tempo, nosso Salvador deixou entender o que trazia no coração pelas centelhas e luzes que se refletiam em tudo o que fez desde a encarnação. Contudo, em comparação do que, a seu tempo, iria realizar e da imensa chama que ocultava, aquele fogo estava como que preso e escondido. Chegara o Senhor à idade da perfeita adolescência e entrara nos 27 anos. A nosso modo de entender, parece que já não podia esperar mais, nem deter o ímpeto de seu amor e o desejo de adiantar-se à obediência de seu eterno Pai para santificar os homens. Afligia-se muito, orava, jejuava e percorria as povoações para se pôr em contato com os mortais. Muitas vezes passava as noites em oração nos montes e costumava permanecer 2 ou 3 dias fora de casa. Jesus começa a percorrer as aldeias. Com estas saídas e ausências de seu Filho Santíssimo, a prudentíssima Senhora já começava a sentir os trabalhos e penas que se iam aproximando. Sua alma e coração eram transpassados pelo gládio previsto por sua devota piedade, transformando-a toda em divino incêndio de ternura por seu amado. Nestas ausências do Filho, assistiam-na em forma visível seus vassalos e santos anjos. A grande Senhora lhes confiava sua dor e lhes pedia trazer notícias de seu Filho e Senhor, de suas ocupações e exercícios. Obedeciam-lhe os anjos como a sua rainha, e com as frequentes notícias que lhe davam do seu retiro, ela acompanhava o sumo Rei Cristo nas orações, súplicas e demais atos que realizava. Quando Jesus voltava, recebia-o prostrado em terra, adorava-o e lhe agradecia os benefícios que havia prodigalizado aos pecadores. Servia-o e, como amorosa mãe, procurava repousá-lo e dar-lhe algum modesto repasto necessário à sua humanidade verdadeira e passível, pois acontecia passar 2 ou 3 dias sem descansar, sem dormir e sem comer. A Divina Mãe conhecia as solicitudes do Salvador pelo modo que já disse. Além disto, o Senhor a informava sobre tudo o que fazia e sobre os ocultos favores que comunicara a muitas almas, dando-lhes conhecimento e luz da divindade e da redenção humana. Ardentes desejos de Maria. Disse então a grande rainha a seu Filho Santíssimo: Senhor meu, verdadeiro e sumo bem das almas, luz de meus olhos, vejo que o ardentíssimo amor que tendes aos homens não descansa nem sossega sem lhes procurar a eterna salvação,
pois esse é o ofício próprio de vossa caridade e a obra que vos confiou vosso eterno Pai. Vossas palavras e obras de inestimável valor forçosamente deveriam atrair os corações de muitos. Porém, dulcíssimo amor meu, eu quisera que todos os mortais correspondessem à vossa solícita e terna caridade. Aqui está, Senhor, vossa escrava de coração preparado, vossa escrava de coração preparado para se empregar toda ao vosso maior agrado e oferecer a vida, se for necessário, para que todas as criaturas correspondam aos desejos de vosso ardentíssimo amor, que tanto se desdobra para atraí-las à vossa graça e amizade. Este oferecimento da Mãe de Misericórdia a seu Filho Santíssimo procedia da inflamada caridade que a constrangia a desejar e procurar o fruto das obras e doutrinas de nosso verdadeiro reparador e mestre. Como a prudentíssima Senhora conhecia dignamente seu valor, quereria que nenhuma alma os perdesse e que também não faltasse ao Senhor o agradecimento que seus benefícios mereciam. Com esta inefável caridade, desejava ajudar o Senhor, ou para melhor dizer, aos homens que ouviriam suas divinas palavras e seriam testemunhas de suas obras, para que correspondessem a este favor e não perdessem a oportunidade de se salvarem. Desejava também, e de fato fazia, render dignas graças e louvor ao Senhor pelos maravilhosos dons que distribuía aos homens. Queria que todos aqueles dons fossem agradecidos, tanto os que eram aceitos como os que eram recusados pelos homens. Ocultos e admiráveis foram os merecimentos que Nossa Grande Senhora adquiriu nesse ponto. Em tudo quanto realizou Cristo Senhor nosso, ela teve uma espécie de participação altíssima. Não só cooperava na caridade de seus atos, como também nos efeitos que produziam. A Grande Senhora procedia para cada uma das almas como se o benefício fosse para ela. Sobre isto falarei mais na terceira parte. Maria Missionária. Ao oferecimento da amorosa Mãe, respondeu seu Filho Santíssimo: Mãe e amiga, já está no tempo em que, conforme a vontade de meu eterno Pai, convém que eu comece a preparar alguns corações para receber a luz de minha doutrina e a notícia de haver chegado o tempo marcado e oportuno para a salvação humana. Quero que me acompanheis nesta obra. Pedi a meu Pai, dirija com sua divina luz o coração dos mortais e os desperte interiormente, para que com reta intenção acolham o conhecimento que agora lhes darei sobre a vinda ao mundo de seu Redentor e Mestre. Com esta exortação de Cristo, nosso Senhor, dispôs-se a Divina Mãe para acompanhá-lo em suas viagens como desejava. Desde aquele dia, em quase todas as vezes que o Divino Mestre saiu de Nazaré, foi acompanhado pela Mãe. O Senhor começou este apostolado mais frequente 3 anos antes de começar a pregação e receber o batismo. Em companhia de Nossa Grande Rainha, percorria os lugares da comarca de Nazaré, indo para os lados da tribo de Neftali, conforme a profecia de Isaías, e em outras partes. Comunicando-se com os homens, começou a dar-lhes notícia da vinda do Messias, afirmando-lhes que já se encontrava no mundo e no reino de Israel. Não se apresentava, porém, como aquele a quem esperavam, porque o primeiro testemunho
de ser filho de Deus seria dado pelo Eterno Pai, quando publicamente foi ouvido às margens do rio Jordão. Este é meu filho amado, de quem e em quem tenho minhas complacências. Sem manifestar sua dignidade, começou o unigênito feito homem a dar notícia dela em geral, ao modo de anunciar, ao narrar o que sabia com certeza. Não fazia milagres públicos, nem outras demonstrações, mas ocultamente acompanhava seus ensinamentos e declarações com interiores inspirações e auxílios ao coração dos que o ouviam. Deste modo, os preparava, por meio da fé comum, para que depois, com mais facilidade, a recebessem em particular. Começava com os homens que, em sua divina sabedoria, conhecia mais idôneos para aceitar a semente da verdade. Aos mais ignorantes, despertava com lhes chamar a atenção para os sinais de que todos tinham tido notícia: a vinda do Messias pela chegada dos reis orientais, a morte dos meninos inocentes e outros fatos semelhantes. Aos mais sábios, acrescentava o testemunho das profecias que já se haviam cumprido, explicando-lhes esta verdade com sua capacidade de singular e inigualável mestre. De quanto dizia, tirava e afirmava a conclusão de que o Messias já se encontrava em Israel para lhes revelar o reino de Deus e o caminho para ele chegar. A graça e beleza de sua divina pessoa, a mansidão e suavidade de suas palavras, tão vivas e eficazes, apesar de veladas, a força de seu auxílio secreto, faziam o seu ensinamento produzir grande fruto. Muitas almas deixavam o pecado, outras melhoravam, e todas se instruíam em grandes mistérios, especialmente de que já estava em seu meio o Messias que esperavam. A estas obras de grande misericórdia, o Divino Mestre acrescentava outras muitas. Consolava os tristes, aliviava os oprimidos, visitava os enfermos e aflitos, animava os abatidos, dava conselhos de vida aos ignorantes, assistia aos agonizantes. A muitos dava saúde corporal e a todos guiava pelas sendas da vida e da verdadeira paz. Quantos deles se aproximavam e o ouviam com piedosa atenção, sem prevenções, eram cheios de luz e dons do poder de sua divindade. Não é possível enumerar, nem dignamente avaliar, as admiráveis obras que o Redentor realizou nestes 3 anos antes de seu batismo e pregação pública. Fazia-os ocultamente, de modo que, sem se revelar como autor da salvação, comunicou-a a grande número de almas. Em quase todos estes prodígios, encontrava-se presente a grande Senhora, Maria Santíssima, como testemunha e coadjutora fidelíssima do Mestre da vida. A tudo cooperava e lhe agradecia em nome dos beneficiados pela divina misericórdia. Fazia cânticos de louvor ao Todo-Poderoso, pedia pelas almas, como quem conhecia o interior e a necessidade de todas, e com suas orações lhes obtinha estes favores. Pessoalmente, também exortava, aconselhava e atraía muitos à doutrina de seu Filho, dando-lhes notícia da vinda do Messias. Tratava mais com as mulheres, e por elas fazia as mesmas obras de misericórdia que seu Filho Santíssimo dispensava aos homens. Poucas pessoas acompanhavam o Salvador e sua Mãe Santíssima nestes primeiros anos, porque não chegara o tempo de chamá-los ao seu seguimento. Assim, ficavam em suas casas, instruídas e melhoradas
pela divina luz. Os acompanhantes assíduos de Jesus e Maria eram os santos anjos, que os serviam como fidelíssimos vassalos e diligentes ministros, principalmente nos dias em que o Senhor e sua mãe não voltavam para sua casa em Nazaré. Quando passavam a noite no campo, em contínua oração, os anjos lhes serviam de abrigo e tenda para os proteger das inclemências do tempo. Às vezes, lhes traziam algum alimento. Se isso não acontecia, o Senhor e sua Mãe Santíssima o pediam de esmola e aceitavam apenas comida e não dinheiro ou outras dádivas. Em certas ocasiões, separavam-se por algum tempo. Enquanto o Senhor ia visitar os hospitais, a rainha visitava outras enfermas. Era então acompanhada por inumeráveis anjos, em forma visível. Por meio deles, realizava algumas obras de caridade, e eles sempre a mantinham ao par do que fazia seu Filho Santíssimo. Não me alongo ao referir, em particular, as maravilhas que realizavam, os trabalhos e descomodidades que sofriam nos caminhos, nas pousadas e na oposição do comum inimigo, do demônio, que procurava impedir o bem que faziam. Basta saber que o Mestre da Vida e sua Mãe Santíssima eram pobres, peregrinos, e escolheram o caminho do sacrifício, sem recusar trabalho algum pela nossa salvação. O Divino Mestre e sua Mãe Santíssima transmitiam a toda espécie de pessoas a luz de sua vinda ao mundo, de modo encoberto, como fica dito. Os pobres, porém, foram mais privilegiados por este favor, porque, em geral, são mais bem dispostos, têm menos pecados e a mente mais livre de preocupações para receber a luz e aceitar a doutrina. São também mais humildes e prontos para submeter a vontade e o parecer, e mais aplicados a outras obras honestas e virtuosas. Como nestes 3 anos, Cristo Nosso Senhor não desempenhava um magistério publicamente oficial, nem ensinava com manifesto poder, confirmando-o por milagres, dirigia-se mais aos humildes e pobres, que com menos argumentos aceitam a verdade. A antiga serpente observava atentamente muitas das obras de Jesus e Maria, pois nem todas lhe foram ocultas, embora o fosse o poder que nelas empregavam. Reconheceu que com suas palavras e exortações, muitos pecadores abraçavam a penitência, emendavam a vida e se libertavam de seu tirânico domínio. Outros progrediam muito na virtude, e em todos quantos ouviam ao Mestre da Vida, o inimigo notava grande mudança. O que mais surpreendeu o demônio foi ver o que sucedia com muitos moribundos que ele tencionava derrubar na hora da morte, quando, besta cruel e sagaz, ataca as almas com maior sanha. Muitas vezes, seu dragão se aproximava do enfermo e depois entravam Jesus e sua Mãe Santíssima, sentia o demônio uma força poderosa que o lançava, com todos os seus ministros, até o fundo dos calabouços eternos. Se antes deles haviam chegado os reis do céu, Jesus e Maria, os demônios não podiam se aproximar do enfermo, nem tinham parte em quem morria assim protegido. Como o dragão sentia a virtude e ignorava a causa, concebeu furiosa raiva e procurou remediar este dano. Sobre isto, aconteceu o que direi no capítulo seguinte, para não prolongar mais este. Doutrina da Rainha do Céu, Maria Santíssima. Desprezo pelas graças da salvação.
Minha filha, a inteligência que te dou das misteriosas obras de meu Filho Santíssimo e minhas, deixou-te admirada de terem ficado, muitas delas até agora ocultas, apesar de serem tão enérgicas para conquistar o coração dos mortais. Deves te admirar, porém, não de que os homens tenham ignorado estes mistérios, e sim de que, tendo conhecido tantos da vida e obras do Senhor, os esqueçam e desprezem. Se não fossem de coração tão duro, se atendessem afetuosamente às verdades divinas, no que sabem da vida de meu filho e minha, teriam fortes motivos para serem agradecidos. Pelos artigos da Santa Fé Católica e por tantas verdades divinas ensinadas pela Santa Igreja, poder-se-iam converter muitos mundos. Por ela, conhecem que o unigênito do Eterno Pai se revestiu da forma de servo em carne mortal para nos redimir. Com a ignominiosa morte de cruz, libertou-os da morte do inferno e lhes adquiriu a vida eterna pelo preço de sua vida temporal. Se esta graça fosse tomada a sério e os mortais não fossem tão ingratos a seu Deus e Redentor e tão cruéis para consigo mesmos, nenhum perderia a oportunidade de se salvar, nem se entregaria à eterna condenação. Admira-te, pois, caríssima, e chora amargamente a tremenda perdição de tantos nécios, ingratos e esquecidos do que devem a Deus e a si mesmos. Origem das desgraças sociais. Outras vezes te falei que o número desses infelizes précitos é tão grande e dos que se salvam tão pequeno que não convém te explicar melhor. Se és verdadeira filha da Igreja e esposa de Cristo, meu Filho e Senhor, poderias morrer de dor ao entender tal desgraça. Dir-te-ei o que podes saber. Toda esta perdição e os males que padece o povo cristão no governo e em outras coisas que afligem assim tanto os chefes como os membros desse corpo místico, tanto eclesiásticos como leigos, tudo se origina e é consequência do esquecimento e descaso que fazem da vida de Cristo e das obras da redenção humana. Se fosse empregado algum meio para despertar sua memória e gratidão, se procedessem como filhos fiéis e reconhecidos a seu Criador e Redentor e a mim, sua intercessora, aplacar-se-ia a indignação do justo juiz. A geral ruína e açoite para os católicos teria algum remédio, e aplacar-se-ia o Eterno Pai, que justamente zela pela honra de seu Filho e castiga com mais rigor aos servos que conhecem a vontade de seu Senhor e não a cumprem. Responsabilidade dos cristãos. Os fiéis da Santa Igreja reprovam muito o pecado dos incrédulos judeus em tirar a vida seu Deus e Mestre. Realmente foi gravíssimo e isto mereceu os castigos recebidos. Os católicos, porém, não advertem que seus pecados têm circunstâncias que os tornam mais graves que o dos judeus. A ignorância destes, embora culpável, era real. Voluntariamente, o Senhor se entregou a eles, permitindo a ação do poder das trevas que dominava os judeus em consequência de suas culpas. Hoje, porém, os católicos não podem alegar esta ignorância, porque estão envolvidos pela luz, e nela conhecem e penetram os divinos mistérios da encarnação e redenção. A Santa Igreja encontra-se estabelecida, propagada, ilustrada com prodígios, com santos, com as Escrituras, conhecendo e professando verdades
que os outros não alcançaram. Com todo este cúmulo de favores, benefícios, ciência e luz, muitos vivem como infiéis, ou como se não tivessem diante dos olhos tantos motivos para os despertar e tantos castigos para os atemorizar. Em tais condições, como podem imaginar que outros pecados foram maiores e mais graves que os seus? E como não temem que seu castigo será mais terrível? Ó minha filha, pondera muito esta doutrina e teme com santo temor. Humilha-te até o pó e diante do Altíssimo considera-te a menor das criaturas. Contempla as obras de teu Redentor e Mestre, aproveita-as e aplica-as à tua justificação na contrição e penitência de tuas culpas. Imita-me e segue meus caminhos, como na divina luz os conheces. Quero que trabalhes não só para ti, mas também para teus irmãos. Farás isto rezando e sofrendo por eles, admoestando com caridade aos que puderes, e fazendo-lhes por esta virtude o que não estarias obrigada. Sê mais solícita ainda em procurar o bem de quem te ofender, suportando a todos e humilhando-te até ao pó. Aos necessitados na hora da morte, como tens ordem de o fazer, sê diligente em auxiliá-los com fervorosa caridade e firme confiança. Essa doutrina da mística Cidade de Deus, que é tão maravilhosa, nos ensina um pouco do quanto Jesus e Maria sofreram pela nossa salvação, fizeram pela nossa salvação. Vemos aí, que Jesus e Maria fizeram muito mais coisas do que está escrito no Evangelho, e que Nossa Senhora não foi simplesmente uma mulher, uma mãe que trouxe o Filho de Deus e pronto. Ela colaborou com ele durante toda a sua vida, trabalhou junto com ele, levou a palavra divina junto com ele e fez verdadeiramente, junto com Jesus, enormes sacrifícios, enormes esforços para realizar a obra da nossa redenção. Vemos como Nossa Senhora também nos falou da nossa grande responsabilidade diante de Deus, porque os pagãos, os incrédulos ou qualquer outro tipo de pessoas que não conhecem Jesus Cristo, não conhecem a verdade, pecam por ignorância. Se até eles, diante de Deus, são culpáveis, como nós que conhecemos Jesus, que conhecemos Nossa Senhora, que conhecemos a verdade, poderemos ser perdoados no dia do juízo final. Por isso que a nossa responsabilidade será grande diante de Deus, se não dermos os frutos de santidade que Deus espera de nós, que Maria Santíssima esperam de nós. Agora é tempo de misericórdia. Enquanto Nossa Senhora está aqui, aparecendo diariamente, dando-nos as suas mensagens, os seus avisos, nós, além de conhecermos a verdade, que Nosso Senhor já nos comunicou 2000 anos atrás, na sua primeira pregação, nós ainda conhecemos a verdade aprofundada agora, com a segunda pregação, a segunda evangelização do mundo, que está sendo feita não por um homem, por um ser mortal qualquer, mas que está sendo feita pela própria Mãe de Deus em pessoa, nas suas aparições com os anjos e os santos. O mundo está sendo evangelizado uma segunda vez, e dessa vez está sendo evangelizado
pela própria Mãe de Deus em pessoa através das suas aparições. Ela voltou à Terra 2000 anos depois para novamente converter os homens ao seu Filho Jesus e ao Evangelho que eles rejeitaram, que eles esqueceram, que eles baniram da sociedade, da sua vida. E nessa doutrina, Nossa Senhora deixou muito claro que todos os males da nossa sociedade, das famílias e da igreja decorrem de uma única coisa: do esquecimento de tudo que Jesus fez por nós, por nossa salvação, do esquecimento de tudo que Ele sofreu pela nossa salvação e de tudo que ela também, como corredentora da humanidade, sofreu com Jesus pela nossa salvação. Por isso que a meditação constante, das dores de Jesus, das dores de Maria Santíssima, é tão bom, como dizia Santo Afonso e tantos outros santos, porque longe de só fazer com que a gente se compadeça dos sofrimentos de Jesus e de Maria, faz isso também, mas muito mais do que isso, faz com que a gente verdadeiramente reconheça tudo que eles sofreram pela nossa salvação e, portanto, de quanto amor nós devemos a eles, quanta correspondência nós devemos a eles, quanta obediência nós devemos a eles e quanto a nossa vida verdadeiramente deve ser oferecida, doada para servi-los, para torná-los mais conhecidos e amados e para tornar também transformar o mundo no seu reino de amor, no seu reino de paz, no seu reino de misericórdia, de concórdia, de justiça e de santidade. Por isso, hoje, vamos pedir à nossa Mãe Santíssima que nos que nos inspire, uma grande gratidão a ela, a nosso Senhor, por tudo que eles sofreram pela nossa salvação, que eles não deixem nunca que nós esqueçamos tudo quanto eles fizeram por nós, todos os seus atos, os atos da sua vida, a sua doação completa pela nossa salvação, e que nós tenhamos um coração dócil e aberto para o amor deles. Nossa Senhora disse aqui, numa parte da doutrina, que os pobres são mais abertos para acolher a palavra de Deus. Realmente percebemos que quanto menos apegos uma pessoa tem às coisas desse mundo, melhor ela aceita a palavra divina, aceita a palavra de Nossa Senhora e corresponde com amor à vontade divina. Mas nós estamos vivendo num tempo tão difícil da grande apostasia, da grande tribulação, que até quem não tem nada se apega ao nada que tem e não quer saber das mensagens de Nossa Senhora. Eu conheço gente que não tem onde cair morta, mas não quer saber das mensagens de Nossa Senhora para nada. Prefere o nada do que Nossa Senhora, que é tudo, que é a maior riqueza, que é o maior bem da vida. Tem tanta gente, que não é rico e nunca vai ser rico nessa vida. E mesmo assim, não quer dar a sua vida, nas mãos de Nossa Senhora, para que ela enriqueça, não com dinheiro, mas com graças, com santidade, com pureza, com amor, com os dons do Espírito Santo. O nada se apega ao nada, e quando tudo vem a ele oferecer tudo, o nada recusa o tudo, para permanecer sendo nada. Então, é uma loucura, uma doença, digamos assim, espiritual, uma insanidade espiritual, que no nosso tempo é uma coisa
quase que inacreditável, mas é verdade, existe. Como uma pessoa que não tem nada, que não é nada, que nunca será rica, pode recusar o amor de Nossa Senhora? Como uma pessoa, que está no nada, está na pior, pode recusar o amor de Nossa Senhora, que quer elevá-la da terra até as maiores alturas do céu? Como pode? Não sei, mas as pessoas fazem isso. E é por isso que Nossa Senhora chora até lágrimas de sangue, porque a dureza dos corações dos homens hoje é tanta que nem que ela venha oferecendo todas as graças do seu coração imaculado, os homens ainda assim não a querem e a preterem, por outras coisas que não são nada, não significam nada e não valem nada. São coisas passageiras, que não duram, que antes mesmo que a pessoa morra, já estão os herdeiros brigando para ver quem é que vai ficar com mais coisas do que está morrendo. E tem aqueles também que não têm nada, e que bem antes da morte também ficarão sem nada e mesmo assim preferem rejeitar o amor de Nossa Senhora ao longo de toda a sua vida, sendo que ela é a única que na hora da morte poderia torná-los ricos, segundo a ordem da graça, ela seria a única que poderia enriquecê-los por toda a eternidade, dando-lhes o céu. Esse capítulo é muito bonito, porque mostra como Nossa Senhora, ela agia junto com Jesus, como ela verdadeiramente estava, atuante do lado de Jesus, e por isso nós devemos também a ela, a nossa salvação, devemos a ela a nossa redenção, porque ela, no plano da salvação, com Jesus, foi verdadeiramente ativa, sacrificou-se, doou-se de todo o seu coração. Quando Jesus atingiu a idade perfeita da sua vocação, aos 26 anos, ele começou a sair da sua casa em Nazaré, deixando ali Nossa Senhora sozinha e indo levar aos homens a sua palavra, começando a preparar os caminhos para a pregação definitiva e efetiva da sua palavra. Imaginemos o sofrimento, o sacrifício que Jesus teve que fazer em deixar a sua Mãe Santíssima na sua casa para ir se tornar um peregrino, um pregador peregrino do mundo, levando aos homens a sua palavra. Fora os 3 dias que ele ficou perdido no templo em Jerusalém, que foi por vontade divina, fora isso, Jesus nunca tinha saído de junto da sua Mãe Santíssima, em Nazaré, e de São José, para ficar tanto tempo fora, falando aos homens. Imaginemos quando chegou aquela plenitude do tempo da vocação de Jesus, e ele disse, até aqui num capítulo da Mística Cidade, fala sobre isso. Jesus pediu, permissão à sua Mãe Santíssima para ir pregar aos homens a boa nova, e tanto um quanto o outro, generosamente aceitaram fazer o sacrifício de se privarem da presença um do outro, que era tão adorável, que eram duas presenças tão amáveis, que era uma convivência tão doce, tão suave, tão amena, tão divina, tão celestial, e os dois sacrificaram esse bem que tinham, essa riqueza que tinham, para poder se separarem por um tempo, para que nós fôssemos salvos, fôssemos redimidos, conhecêssemos a palavra de Deus e nos salvássemos por esse modo. Então, a nossa Mãe Santíssima e a Nosso Senhor devemos,
tanta coisa. Quantos sacrifícios eles quiseram suportar, sofrer por nosso amor. Vamos hoje dar a eles o nosso sim, a nossa correspondência, para que tanto o sacrifício deles, não seja em vão, e Jesus não sue sangue de novo, como no Jardim das Oliveiras, quando ele viu que para tantas almas pelos quais ele e sua Mãe Santíssima já tinham sofrido e ainda sofreriam tanto, para tantas almas esse sofrimento seria em vão, seria inútil, porque essas almas não iriam aproveitar dos frutos dessa redenção, porque elas não iriam aceitar o amor deles, não aceitariam as suas palavras, não corresponderiam ao seu amor. Então, não vamos renovar os sofrimentos de Jesus e de Maria Santíssima de novo, com a dureza do nosso coração, com a recusa do nosso coração em aceitar o seu amor, os seus benefícios, tanto carinho que eles tiveram pela nossa redenção. Mas ao contrário, vamos abrir largamente, de par em par, as portas dos nossos corações para eles, que agora, enquanto duram as aparições, estão aqui com seu coração repleto de graças para a nossa salvação. Agora é o tempo da graça extrema. E para aqueles que abrirem verdadeiramente o seu coração e souberem aproveitar dessas graças que nos são oferecidas, os corações de Jesus e de Maria irão derramar, como nunca antes fizeram em toda a história da humanidade, a abundância dessas graças. Nossa Senhora disse para mim aqui, muitas vezes, ao longo desses 21 anos, que fora a nossa geração, nunca houve uma outra que tivesse tido tanta misericórdia, que tivesse recebido tanta ajuda, tanto favor de Deus para a própria salvação. Por isso, nós, diante de Deus, como ela disse nessa doutrina, não poderemos nos desculpar de forma nenhuma, não poderemos nos justificar de forma nenhuma, porque além de termos o conhecimento da verdade que há 2000 anos Jesus e ela nos deixaram, temos ainda hoje a Mãe de Deus nas suas aparições aqui, dando-nos essa verdade todos os dias, de novo, em todas as suas aparições, em todas as suas mensagens, de um modo extraordinário, que gerações inteiras do passado, por mais que tenham feito, por mais que tenham rezado, por mais que tenham se sacrificado, não tiveram. Aparições de Nossa Senhora diárias, todo dia, como nós temos hoje, e em tantos lugares, nunca na história da humanidade teve registros. Por isso, a misericórdia que nós estamos tendo nesse tempo, o auxílio divino que nós estamos tendo nesse tempo para a nossa salvação é único, é extraordinário. E por isso, só não se tornará santo, santa, quem realmente não quiser, não fizer nenhuma forcinha para sê-lo. Porque os auxílios estão todos aqui. Nossa Senhora nos deu tantas horas de oração maravilhosas, extraordinárias, os rosários meditados. Temos aí os nossos filmes que enchem o nosso coração de luz, de graça, de bem-aventurança, de sabedoria. Temos também a própria vida de Nossa Senhora, que ela nos deu há quase 400 anos atrás, através de Soror Maria de Ágreda, e que até isso esse santuário aqui tem. Até isso esse santuário aqui tem. Os livros da mística Cidade de Deus, que tem tanta gente pelo mundo afora, que hoje em dia nunca ouviu falar. Na própria Espanha, onde viveu Soror Maria de Ágreda, e onde está lá o corpo dela incorrupto,
quantos milhões de espanhóis vivem lá e não conhecem a mística Cidade de Deus, nem a vida de Sora Maria de Águeda, da vida de Nossa Senhora, não conhecem nada. E aqui, nesse santuário, até isso nós temos. Até isso nós temos. Então, nós temos tanto que agradecer, nós temos tanto que bendizer a nossa mãe. Vamos dar o nosso coração a ela hoje, correspondendo à sua bondade. E agora, cantando, vamos dizer a ela que nós queremos amá-la como ninguém jamais a amou, que nós queremos corresponder ao seu amor como ninguém até hoje jamais correspondeu, cantando o número 107 da nossa pasta, Maria, vogliamo amar-te. Vamos dizer agora à nossa mãe que queremos verdadeiramente e de coração sermos aquele povo santo, aqueles filhos agradecidos que correspondem a tanto amor, a tudo o que ela e Jesus fizeram por nossa salvação. Cantemos. Somos todos teus, somos todos teus e queremos amar-te como jamais ninguém te amou. Somos todos teus e queremos amar-te. Contigo na tua estrada, o nosso caminho é seguro. Contigo todos os passos conduzem à meta. E mesmo dentro da noite, tu estás perto de nós. Transformas todo temor em certeza. Somos todos teus e queremos amar-te como jamais ninguém te amou. Somos todos teus e queremos amar-te. Coroa de rosas, nós queremos ser uma coroa de filhos todos teus. A tua presença retorne através de nós, como um canto de amor sem fim. Somos todos teus e queremos amar-te como jamais ninguém te amou. Somos todos teus e queremos amar-te como jamais ninguém te amou.